Queridos, toda vez que nós lemos esse texto, toda vez que os nossos olhos contemplam estas palavras, nós encontramos a história da chamada de um homem. O homem que vivia uma vida que ele se dizia impura, mesmo ele já tendo uma separação para este ofício. Ele se considerava o menor, o pior dos piores. E quando o Senhor trouxe ao nosso coração para pregar esta noite nesse texto, é claro que na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar de Gênesis e principalmente até o livro de Atos dos Apóstolos, a chamada de grandes homens de Deus na história. Queridos, eu chamo a atenção de vocês para isto esta noite. Como Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Cada um que aqui está, Deus traçou um plano. Deus projetou um ministério. Embora tenhamos ministérios diferentes, talvez eu estou pregando, ocupo a função de supervisor de vocês. Mas não fique de fora achando que você é inútil para Deus. Todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram vocacionados por Deus para a sua salvação, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Deus, ele já tem um plano, ele tem um ministério, ele tem algo para as nossas vidas. Não se sinta aqui um inútil esta noite, mas se sinta útil para a obra de Deus. Queridos, quando nós vamos chegar nesse texto, nós voltamos um pouco atrás. E nós olhamos para alguns personagens da Bíblia Sagrada. Alguns que tiveram uma chamada diferente da que eu vou pregar esta noite. Mas eu coloco agora os meus olhos na vida de um homem chamado Noé. Isso há quantos e quantos anos atrás. Deus, ele tem uma missão, Deus, ele tem um projeto para a vida daquele homem que todos vocês conhecem. O mundo de Gênesis, principalmente, ali no capítulo 6, aquele mundo estava totalmente perdido. Aquele mundo estava totalmente destituído da glória de Deus. E Deus, ele não suportava mais o pecado da humanidade. E Deus consegue enxergar na terra ainda um homem. Deus poderia ter chamado muitos, mas Deus chama apenas um, porque naquele momento ele só encontra Noé. E ele encontra Noé para quê, Paulinho? Para uma grande missão. Missão esta que era de construir uma grande arca e convencer a humanidade que Deus estava irado com eles e Deus não suportava mais o pecado deles e o plano de Deus era destruir com tudo. Agora Noé atende a voz de Deus. Noé, juntamente com a sua família, começa a construir a arca. E Noé, então, agora impulsionado pela ordem de Deus, ele passa 120 anos pregando: Deus vai destruir a terra. Em todos os lugares que Noé estava anunciando. Noé era um pregador de Deus. Talvez um pregador do evangelho antigo, e a pregação dele era simplesmente esta: Deus vai destruir a terra, e vocês precisam se arrepender, vocês precisam entrar na arca, porque Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar chuva sobre a terra, e quando esta chuva começar a acontecer, esta chuva ela não vai parar mais, vai chover tanto
que vai cobrir tudo, vai matar todo ser que respira. E o feito de Deus é o seguinte: quem entrar dentro desta arca vai escapar da ira de Deus que vai vir sobre os homens. Esta era a missão. Esta era, ou se não, o chamado de Deus na vida de Noé. E nós sabemos que Noé, ele cumpriu exatamente o que Deus lhe disse. Noé anunciou que Cristo destruiria, que Deus destruiria. Noé convenceu a sua família a entrar na arca. E agora Noé, pela ordem de Deus, ele conduz os animais, casais em casais, a entrarem na arca. E depois vocês já sabem o que acontece. Por 3 meses e meio, a chuva desceu sobre a terra e a terra foi completamente inundada. Mas Noé e a sua família escaparam livres da ira de Deus. Esta era a missão de Noé. Mas eu vou adiante, eu já encontro o homem se distanciando de Deus novamente. Eu encontro agora na vida de Abraão, Deus chamando Abraão para uma grande obra. Exatamente no capítulo 12 de Gênesis, Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus, e Deus agora o chama: ei Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão era um homem que vivia em meio de uma nação corrupta, uma nação idólatra, mas o chamado de Deus é tão forte. Ele não vê Deus pessoalmente, ele não vê a glória de Deus, mas o próprio Deus fala com ele. E quando Deus fala com o homem, é diferente de eu estar pregando esta noite, é diferente de eu estar falando esta noite. Para mim te convencer é muito difícil, mas quando o próprio Deus, ele quebra o protocolo. Deus não manda pregador, Deus não manda profeta, mas ele mesmo, ele desce do céu e ele começa a pregar, ele começa a chamar os homens. Não tem um homem que não ouça e que não cumpra a ordem de Deus sobre a sua vida. Glória seja a ele esta noite. Queridos, eu não conheço um homem na história da Bíblia que ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, disse: não, eu não quero ser visto. Todos aqueles que Deus quebrou o protocolo, todos aqueles que Deus pessoalmente disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando Abraão batendo continência: sim, Deus, eu vou largar tudo, eu vou largar a riqueza, eu vou largar toda a comunidade que eu habitava e eu vou para essa terra. Eu não sei onde é, mas eu vou cumprir o chamado que tu tens para mim. Minha vida. Oh, glória seja a Jesus Cristo essa noite. Ele cumpre o mandado e o chamado de Deus. E vocês sabem que Deus lhe fez uma promessa: Abraão, eu vou te abençoar tanto, e através da tua vida tu vai abençoar todos os moradores da terra. Quem te abençoar, eu abençoo, eu cumpro. Mas Abraão, se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem tem um chamado de Deus aqui esta noite? Quem te abençoar, eu abençoo. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Por que Deus disse isso? É porque lá em Romanos, no capítulo 8 e o verso de número 31, a palavra de Deus diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se Deus escolhe, se Deus chama, se Deus vocaciona o homem para algo dele nessa terra, quem vai impedir, quem vai tocar naquele que Deus separou, naquele que Deus escolheu para cumprir algo do propósito de Deus? Olha aí do teu lado direito, do teu lado esquerdo, se tem alguém escolhido de Deus. Vê se tem alguém chamado de Deus para uma grande obra.
Cuidado, não toca nele, porque se ele foi chamado, ele está protegido por Deus. Se ele foi chamado, ele tem a guarda de Deus. Se ele foi vocacionado para uma obra, ele tem o selo de Deus. Se ele foi chamado para esse ministério, aleluia. Quando você mexer com ele, você literalmente não está mexendo com ele, mas você está mexendo com Deus, e com Deus ninguém brinca. Glória. Queridos, eu vou encontrar ainda tantos que eu queria pegar, mas o tempo não dá. Eu vou encontrar uma chamada, um príncipe, um homem que tinha todas as regalias. Ele tem um sentimento pelo seu povo, mata o egípcio, e em razão disso, ele tem que ir embora. E ele vai para um deserto viver 40 anos lá. E lá no meio do deserto, Deus resolve se apresentar para ele. Como foi o chamado de Moisés, vocês lembram? Estava uma sarça pegando fogo. Mas não tinha querosene, não tinha gasolina, não tinha nada. E nada desse fogo se apagar. Quem era a força daquele fogo, meus irmãos? Quem era o combustível daquele fogo, se não era Deus? E Moisés fica admirado com aquele negócio. Aí Deus começa a se revelar para ele, dizendo quem ele era. E Moisés, curioso, perguntou: quem é você? E Deus disse: o meu nome é Eu Sou. E como é? Eu sou. E se tu me queres nessa missão, o que eu vou fazer no Egito? O que eu vou dizer lá? Olha, Moisés, quando tu chegares lá, diga: Eu Sou me enviou a vós. Que chamada extraordinária. Moisés era um pouco gago, pesado de palavras. E ele tinha um irmão que era um baita de um pregador chamado Arão. E ele: Deus, por que tu não escolhes Arão, que é pregador, fala bonito, tem uma voz eloquente? Eu sou meio atrapalhado nas palavras. Irmão, se o negócio é com gago, Deus vai usar ele para ganhar uma grande nação. Se o negócio Deus é com esse homem, não, Deus não quer aquele que fala bonito. Deus quer usar quem Ele quer. Deus quer usar aquele que escolheu. Quem Deus escolheu vai cumprir o propósito da sua chamada. Xarabacantarabalaya. Moisés foi. Simples. Ei, faraó, o Eu Sou me enviou a voz. Liberta o meu povo. Que é isso, Moisés? Tu foi para o deserto, foi louco, cuidando de cabra, de carneiro. Cadê? Tu perdeu toda a ciência, sabedoria. Que nada, irmão. Através do gaguinho Moisés, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. E Deus, com mão forte, como eu preguei no domingo passado, libertou aquele povo. Através do Moisésinho, pesado de palavras, Deus abriu o mar vermelho ao meio e destruiu todo o exército de Faraó. O Moisésinho, pesado de palavras, Deus o leva ao monte Sinai, e ali a glória de Deus passa entre a fenda da pedra, e Moisés vê as costas de Deus. Moisés é tão maravilhado com aquilo, que quando ele desce do monte, quem estava debaixo do monte, não conseguia olhar para a cara de Moisés, não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque a glória de Deus brilhava na sua face, a glória de Deus estava sobre ele. Deixa eu te dizer algo de Deus: a glória de Deus está sobre os seus escolhidos, a glória de Deus está sobre aquele que Deus tem uma chamada. Aplaude mais forte o Senhor. Uma chamada extraordinária. Eu não vou deixar as mulheres de fora, não. Depois de Josué, Deus não levanta mais ninguém.
Mas Deus cria uma estratégia para Israel. Nós vamos governar o povo sem rei. Nós vamos governar o povo através de juízes. E Deus levantou vários juízes, vários homens que vocês conhecem, como Gideão, Sansão. E Deus levantava um juiz e organizava o povo. Depois que este juiz morria, o povo voltava a pecar de novo. Aí Deus levantava uma referência. Diga comigo, o mundo precisa de referências. Olha para o outro e diz: tu és uma referência. Gostou? Deus levanta agora uma mulher. Por quê? Porque estava faltando o homem de Deus. E as mulheres, fiquem sabendo, quando faltarem homens de Deus, Deus levanta vocês para uma obra. Deus levanta uma mulher, uma mãe, esposa. Tinha menino para cuidar, mas o nome dela se chamava Débora. Aí Deus diz: eu vou fazer dessa mulher uma pedra principal. Ela vai ser profetisa. Ela vai profetizar sobre o pecado da nação. E a chamada de Débora é tão forte, nós não vamos pregar sobre ela. Mas a chamada de Deus na vida dela é tão forte, que ela começa a profetizar contra Baraque e outros mais que estavam destruindo a moral do povo de Deus. E através da sua chamada, Deus coloca ordem na casa. E por 40 anos, Israel sossega. Por 40 anos, Israel tem paz. Por quê? Porque Deus levanta alguém para um propósito. Lá na tua casa, Deus tem um propósito para ti. No trabalho que você trabalha, Deus tem um propósito para ti. Na empresa que tu comanda, Deus tem um propósito para ti. Lá no mercadinho que tu compra, Deus tem um propósito para ti. Porque aonde tu vai, ali vai um chamado por Deus. Aonde tu vai alguém que é escolhido por Deus. Aonde tu vai, está indo o sal da terra. Aonde tu vai, está indo a luz do mundo. Aonde tu vai um escolhido de Deus para fazer a diferença. O Brasil está precisando de igrejas. O Brasil está precisando de homens. O Brasil está precisando de pregadores, pastores que façam a diferença. Deixa me cantar a manaia. Queridos, eu poderia pregar sobre Gideão e outros mais. Eu poderia pregar sobre Davi, mas agora eu me retrato a um dos últimos que foram chamados, chamado Paulo. David pregou terça que Paulo era um vaso escolhido por Deus. Mas antes disso, quem era Paulo? Diga comigo, Saulo. Perseguidor de crente. Matador de crente. Tu queria estar com o irmão Saulo? Não, né? O povo corria com medo dele. Porque ele pegava cartas em Jerusalém e dizia: vamos lá em Damasco. Vamos pegar uns crentes que tem lá. Esse povo que está pregando de um tal de um Cristo. Nós vamos colocar tudo na cadeia e nós vamos dar uma sola grande neles. Quem é que queria isso? Saulo. Saulo não sabia que tinha uma chamada. Estava com a sua carruagem sentido Damasco. Mas de repente, ninguém vê, porque a chamada é específica. Vocês viram a minha chamada quando Deus chamou? Não. Meu pai viu? Não. Minha família? Não. Específica. Paulo vê um clarão, só Paulo vê. Cai do cavalo com aquela luz forte. Já cai cego. Se Paulo fosse hoje, Paulo ia dizer: que diabo é isso, rapaz? Que luz forte.
ele escuta uma voz. Olha o chamado começando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Os olhos já não enxergam. Quem é? Só Paulo está vendo a chamada. A esposa não vê, né? Esposo não vê a esposa. É específica. Quem é? Eu sou Jesus, rapaz. A quem tu persegue? Vai encarar? Estou aqui. O Paulo, o Saulo, zangado, bruto, carrasco, começa a mudar as suas características de lobo. O milagre está acontecendo. Parece que começa a criar lã de ovelha. Voz de ovelha. Senhor, o que queres que eu faça? Foi para uma casa de um tal de Ananias. E lá começou o mistério de Deus na vida dele. Todo mundo com medo, mas Deus diz: não tenha medo não, rapaz. Porque este homem é um vaso escolhido para a minha obra. Este homem fará algo grandioso para o Evangelho. Dá para adorar a Deus, dá para adorar a Deus esta noite. Glórias. A chamada de Deus na vida de Paulo foi tão forte, que Paulo, agora escrevendo aos Romanos, capítulo 1, e o verso de número 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder e salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Irmão, dá para adorar a Deus mais forte? Dá para você glorificar a Deus essa noite. Perseguidor agora se torna perseguido. A chamada de Deus é tão forte que Paulo vai para Roma para morrer. Não vou pregar tudo que eu vou pregar sobre Isaías, hein? Mas Paulo está lá, a guilhotina lá em cima, brilhando. E a cabeça de Paulo é colocada. A ciência diz que a cabeça de um ser humano, ao ser decapitada, ela tem ainda raciocínio durante 20 segundos. A ciência comprova que ela consegue ainda ver, ela consegue balbuçar ainda alguma palavra. A história da igreja cristã diz, não está na Bíblia, que após Paulo ser decapitado, a chamada dele era tão forte, que a cabeça dele bate 3 vezes no chão. E cada vez que a cabeça de Paulo bate no chão, ele diz: Jesus, Jesus, Jesus. Se na vida de Paulo, Paulo viu o que, David? Um clarão. Viu o que, igreja? Um clarão. Aí eu fico a pensar na leitura que eu li esta noite. Isaías. Diga comigo, Paulo não viu o que Isaías viu. Moisés não viu o que Isaías viu. Débora não viu o que Isaías viu. Abraão não viu o que Isaías viu. E Noé viu, porque ele é considerado o maior profeta do Velho Testamento. A Bíblia diz no capítulo 6, preste atenção, que no ano que morreu o rei, qual é o nome dele? Isaías começa a ter o chamado de Deus para a vida dele. O que é que Isaías vê? Diga comigo, ele vê o Senhor em um alto e sublime trono. Quem ele vê? O Senhor em um alto e sublime
trono. Moisés viu, João viu. Diz aí para o teu irmão, que chamada. Aí de repente ele começa a ver o séquito da glória de Deus começando a encher o templo. O que é o séquito da glória de Deus? Diga comigo, é o cortejo daqueles que estão dentro do templo de Deus. Ele começa a ver seres celestiais no templo de Deus, como em um cortejo adorando a Deus. Ele vê uma uniformidade, ele vê ali organização, ao comando da glória daquele que estava no trono, aleluia, seres espirituais, seres celestiais, agrupados ali, eu não sei, se de 4, de 10, de milhões, de mil, eu não sei, mas que seres estavam no templo de Deus, na glória de Deus, e aquilo é uma visão arrebatadora da glória de Deus. Isaías começa a ficar impressionado com aquilo. Aí Isaías vê a terceira coisa. Ele começa a ver serafins. Diga comigo, serafins. Dizem que tem um aí chamado diabo, era um querubim. Mas estes querubins estão abaixo dos serafins. Os serafins são anjos especiais. Anjos que estão na maior proximidade de Deus. São anjos protetores da santidade de Deus. Isaías começa a ver, ninguém viu serafins, mas Isaías está vendo o que, pastor? Serafins. Não eram anjos comuns, porque eles tinham seis asas. Com 2 eles cobriam o rosto. Com 2 cobriam as pernas. E com 2 eles voavam. Diga, eles estavam protegendo a santidade de Deus. Isaías não viu Deus pessoalmente como eu estou vendo os obreiros. Porque a Bíblia não erra, a Bíblia diz que aquele que vê Deus face a face será fulminado. Quem vê Deus face a face não suporta. Por isso Deus se revelou aos homens através de Cristo, que veio ao mundo, caminhou com os homens, morreu pelos homens e vai voltar um dia em glória, representando Deus Pai. Glorifica ao Senhor. Mas Isaías vê algo importante ali. Os serafins não estão calados. Eu vou insultar com vocês. Pergunta aí para o teu irmão, teu amigo. Por que na presença de Deus tu não adora? Tu perde o culto. Eles não estão calados. Eles estão cantando. Como, pastor? Falando em palavras. Diante da glória de Deus, ninguém fica em silêncio. Nem os serafins ficam. Eles começam a falar: Santo, 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 Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Você crê que Deus está aqui essa noite? Eu vou te perguntar, você já adorou a Deus? Você já glorificou a Deus essa noite? Ou você está só de boca fechada então?
Oh, querido, se Deus está nesse lugar, é motivo de adoração. Se Deus está realmente nesse culto, porque se Deus não tiver, não vale a pena pregar, não vale a pena tocar, não adianta esse microfone, seu microfone bom, não adianta nada. Mas se Deus estiver aqui essa noite, sem microfone, sem instrumento, sem nada, a gente adora, a gente glorifica, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus cura, Deus opera e milagres acontecem. Ramandas tu de cantaraia. Meu Deus! Na presença do Senhor não adianta o Zap, não. Na presença do Senhor o Facebook não funciona. Na presença do Senhor você contar os problemas que passou durante o dia não funciona. Na presença de Deus eu só tenho uma ordem: adora. Adora, abre a boca para glorificar a Deus, abre a boca para exaltar ao Senhor. Os querubins cantavam: Santo, 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 e Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa extraordinária. Moisés viu isso? Pedro, João, esse cara aqui tem uma chamada específica. Por que Deus não mostrou isso para os outros? Esse cidadão aqui está sendo preparado para algo grande. Por quê, pastor? Ele vai falar sobre o Messias. Ele vai falar no capítulo 9, no capítulo 53, sobre um Messias que vai vir. Não é qualquer profeta que prega sobre o Messias. Não é qualquer profeta que tem um privilégio de pregar sobre o Messias. É somente para aqueles que têm uma chamada específica. É somente para aqueles que têm uma chamada arrebatadora. É por isso que eu e você essa noite podemos falar sobre o Messias, podemos pregar sobre o Messias, podemos cantar para o Messias, porque nós temos uma chamada de Deus. Nós temos uma chamada de Deus. Tudo aquilo que Isaías viu, eu vou ver face a face. Tudo aquilo que Isaías contemplou, eu vou ver face a face. Demandas tudo e canta. Isaías está em uma visão. Em que, pastor? É uma visão transcendental. Ele vê a glória e se imagina dentro do quarto. Mistério. E diante desta visão de glória que ele vê, ele começa a enxergar os umbrais das portas tremerem. Há um sacudido nos umbrais. Há uma glória que desce do trono e vai enchendo aquele lugar com uma forma de fumaça. Isto é simbólico, eu sei. Mas isso é tão forte na vida de um homem comum. Isto é tão forte na vida de um homem normal, que Isaías dá um berro. Ele começa a gritar: ai! Vou morrer. Ai de mim que vou perecendo. Eu não suporto isso. Eu sou um homem puro. Eu sou um homem puro. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não posso. Eu não sou digno. Eu não mereço estar aqui. Eu vou ser fulminado por Deus. Espera aí, rapaz. Deus não vai mostrar um negócio desse à toa. Será que Deus quer te dar o céu à toa, hein? Será que Deus vai mostrar para você coisas que os olhos não viram, que não desceu ao coração de ninguém à toa? Não, senhores. Foi a mandado de Deus. Um dos querubins se desloca do trono. Ele pega uma tenaz
E lá no trono de Deus, simbolicamente, está assim: fogo, glória, poder, unção, majestade. Ele pega uma brasinha pequena, talvez a menor. Ele desce aonde está Isaías. Ah, como eu queria ser o Isaías nessa hora. Sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a brasa toca os lábios. Aí o serafim olha para ele: tu não é mais impuro. Este fogo que está na brasa consumiu o pecado. Você está purificado. Glórias a Deus. Glórias a Deus esta noite. Antes, vou morrer, vou perecer. Não tenho estrutura para isso. Mas depois dessa brasa, irmão, pergunta aí para ele: tu gosta dessa glória de Deus? Ou tu é mais daqueles lights na tua? Negócio de dar glória a Deus no culto. Negócio de falar nessas línguas. Tu é calvinista, é? Porque esse negócio de calvinismo foi o diabo que criou. Eu vou falar bem baixinho, para não dar glória a Deus. Como é que eu fico calado na glória de Deus? Se nem esses serafins. Eu descobri que a força do anjo mais fraco que tem é bíblico. É 180.000 vezes maior do que a força do homem. Um anjo. Só um anjo destruiu um arraial numa noite. Imagine se ele tivesse o dia inteiro para matar aquele pessoal. Agora, depois de um anjo, vem o arcanjo. Aí depois do arcanjo vem o querubim. Aí depois do querubim, se o diabo faz essa desgraça no mundo, tu imagina um serafim descendo. O diabo vai para outra galáxia, diante da glória que há no serafim. Se o serafim adora a Deus, glorifica a Deus, imagino eu sentindo a presença de Deus, sentindo a alegria de saber que eu não merecia nada, que eu ia para o inferno, e Jesus decide descer essa terra, morrer por mim naquela cruz, me salvar, e faz uma promessa que para lá. Irmão, como é que eu fico de boca calada na presença de Deus? Como é que dá certo? Não dá. Nós vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glórias, 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 glórias. Meu Deus, tem crente. Aleluia. Aí a voz de Deus começa a falar com ele. Até agora ele só vê a visão. Deus no alto e sublime trono. O séquito da glória de Deus enchendo o templo, que é um cortejo de seres espirituais. Ele vê os serafins. Mas agora ele contempla o Rei dos Exércitos. Você viu que mudou depois que a brasa tocou o rapaz? Ele já muda o discurso. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deus tinha uma missão para Israel. A voz de Deus soa ali. A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías dá um grito. É o Senhor.
eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para executar a obra do Senhor na minha vida. Meu Deus, olha para o teu irmão e diz assim para ele: tu não tem coragem de fazer, mas deixa Deus te tocar. Deixa Deus te encher da glória. Deixa Deus derramar o seu Shekinah sobre a tua vida. Irmão, tu vai até para a China, tu vai para o Oriente Médio, tu vai para a África, tu vai aonde Deus mandar. Senhor, o que é para fazer? Anda pelado. O quê? Não totalmente sem roupa. Eu vou andar 3 anos, Senhor. Ele se dispõe das suas roupas de profetas e coloca uma túnica leve. Para judeu era estar despido. E ele começa 3 anos a andar no meio do povo de Israel. E Deus dizendo: assim está o estado de vocês na minha presença. Deus estava chamando aquele povo de imoral. Preciso falar mais? A chamada de Deus é tão forte. Depois disso, que Isaías compõe um livro de 66 capítulos. Diga, é o maior livro da Bíblia. Quantos livros? 66 capítulos no livro. Ele vê uma luz no capítulo 9, que começa a brilhar na região da sombra da morte. Quem é essa luz? Diz aí: Jesus. Moisés viu? Alguém viu? Os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, viram isso aí? Viu não, irmão? Aí ele deduziu: isso aí é algo extraordinário. Qual é o nome dele, Senhor? Maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só tem um nome, o nome dele vai ser Emanuel. Charamandastude cantarabaxaia. Diga: Isaías viu o nascimento, mas Isaías também viu a morte. Isaías capítulo 53. Diz para o teu irmão: quem tem uma chamada dessas, só vê coisas grandes, só vê projeto grande, só tem visão grande. Não dá para ficar olhando o problema, não dá para ficar olhando para baixo. A gente só enxerga coisa grande, 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 grande. Ele começa a descrever Isaías 53. Eu já vou encerrar, que as horas encerram. Ele vê o Cristo na cruz. Aquele ser maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte. Quem ele vê agora? O homem da cruz, sem parecer e sem formosura. Olhando aqueles que ele enxergava na visão, não queria e nem desejava, porque não havia beleza. A Isaías começa a escrever: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Diga: Isaías estava falando de mim. Diz: Isaías estava falando de você.
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu e você estava como ovelha perdida, perdido total. Mas ele foi ao nosso encontro. Por quê, pastor? Porque ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus nos deu, aleluia, o motivo para viver. Jesus nos deu uma esperança para viver. Queridos, você não é menor do que Isaías. Se Isaías viu isso, ele não viu tudo. Diga comigo, Deus, quando criou o universo, ali estava a obra de Deus. Deus criou os anjos, sim ou não? Obra de Deus. Deus criou a terra, obra de Deus. É um conjunto de obras que Deus fez desde o primeiro passo que Ele dá para a criação de tudo. Sim ou não? Aí Deus levanta profetas como Isaías, homens como Paulo. Deus levanta pastores, né? Evangelistas, pregadores. Mas nesse contexto da obra e da chamada de Deus para todos os homens, existe uma maior do que todas. E é, pastor. Vocês gostaram de Isaías? Foi grande? Tem uma chamada maior do que esta. Fica de pé em nome de Jesus. Que chamada é essa? É o chamado de Deus. Para quê, pastor? Para você ser o que você é hoje. Pastor, o que é que eu sou? Salvo. Diga, a maior obra, é o chamado de Deus para um homem nesta vida. É o chamado para salvação. É o chamado para salvação. Diga, então eu sou melhor do que Isaías. Eu não sou menor do que Moisés. Eu não sou menor do que Jeremias, não sou. Eu pregava quinta-feira que Deus chamou a igreja para algo que os anjos nunca vão ter. Deus chamou a igreja para algo que os anjos nunca vão desfrutar. O que é, pastor? Jesus nunca morreu pelos anjos, mas morreu por você. Ele nunca preparou uma cidade de ouro e de cristal, o rio da vida no meio dela, para os anjos. Mas Deus preparou para você. Diga, os anjos são servos a serviço de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Diga, eu tenho um grande chamado na minha vida. Diga, você tem um grande chamado na tua vida. Talvez você não veja hoje serafins. Talvez você não veja hoje Deus no seu trono. Mas você vai ver Cristo face a face. Você vai ver esses céus face a face. Assim como nós cremos, assim a Bíblia garante, nós o veremos face a face.